O poder criador da palavra falada. Leremos na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12, sobre o tropeço na palavra. Sobre o tropeço da palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande o bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e continua todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto os de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Como ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deleita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Vale aqui uma grande reflexão em cima de todos esses versículos. Tanto o que você diz, quanto o que você não diz é importante. Para falarmos adequadamente, não devemos apenas dizer as palavras certas no tempo certo, mas também não devemos dizer aquilo que não deve ser dito. Os exemplos de uma língua não domada incluem mexericos, desprezo pelas pessoas, vanglória, manipulações, falsos ensinos, exageros, reclamações, lisonjas e mentiras. Então, antes de falar, pergunte-se sempre: o que eu quero dizer é verdade? É necessário? É gentil? Reflita sobre isso. O pastor sul-coreano Dave Young Cho escreveu um livro que chama A Quarta Dimensão. E no capítulo 3 deste livro, ele traz a respeito de o poder criador da palavra falada. Eu criei alguns clipes a respeito desse capítulo e eu vou compartilhar com vocês, porque muito profundo e tocou imensamente no meu coração, e eu acredito que tocará no seu coração também. Tome cuidado, as palavras têm poder. Com ela, como disse Tiago, nós podemos bendizer ou amaldiçoar uma pessoa. Deus esteja conosco. Capítulo 3. O poder criador da palavra falada.
Há certos passos que devemos tomar para que a fé seja incubada adequadamente. E existe uma verdade central que devemos aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo falar-lhes a respeito do poder criador da palavra falada e por que o seu uso é de grande importância. Certa manhã, eu estava tomando meu desjejum com um dos mais preeminentes neurocirurgiões coreanos. Ele contava-me de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. Perguntou ele: Dr. Show, o senhor sabia que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Vocês, ministros, realmente têm poder, porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala no cérebro tem domínio sobre todos os demais nervos. Então eu sorri, dizendo: Sei disso há muito tempo. Como é que descobriu isso? Perguntou ele. Isto é coisa recente no mundo da neurologia. Respondi-lhe que o Dr. Tiago me havia ensinado. Quem é esse Dr. Tiago? Interrogou ele. Ele foi um dos médicos famosos dos tempos bíblicos, há quase 2000 anos, respondi. E no seu livro, no capítulo 3 e nos primeiros versículos, o Dr. Tiago define claramente a importância da língua e do centro da fala. O neurocirurgião ficou completamente embasbacado. A Bíblia realmente ensina isso? Sim, respondi. A língua é o menor membro de nosso corpo, mas pode dominar o corpo todo. Então, esse neurocirurgião começou a expor as novas descobertas. Disse que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre seu corpo, manipulá-lo da maneira que bem desejar, disse ele. Se alguém continua a dizer vou ficar fraco, então imediatamente todos os nervos recebem essa mensagem e dizem: Ó, preparemo-nos para nos tornar fracos, pois recebemos instruções da central e de comunicação que devemos nos tornar fracos. Então, em sequência normal, ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza. Se alguém diz, bem, não tenho capacidade alguma, não posso fazer esse trabalho, imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, respondem eles, recebemos instrução do sistema nervoso central dizendo que não temos nenhuma capacidade e que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Devemos preparar-nos para fazer parte de uma pessoa incapaz. Se alguém continua a dizer sou velho demais, estou cansado e não posso fazer nada, então de imediato o controle central da fala responde, dando ordens para esse efeito. Os nervos respondem: sim, somos velhos, estamos prontos para a sepultura. Preparemo-nos para a desintegração. Se alguém continua a dizer que é velho, então essa pessoa logo morre. Esse neurocirurgião continuou. O homem nunca devia se aposentar. Uma vez que se aposenta, continua a repetir para si mesmo: sou aposentado, e todos os nervos começam a reagir de acordo com essa afirmação, tornando-se menos ativos e prontos para uma morte rápida. Esse trecho que foi lido para vocês, ele faz parte de um audiolivro, né? Como eu disse, do Dr. Dave Young Show, e ele fala muito a respeito da palavra falada, né? A forma como nós falamos, a forma como nós utilizamos a nossa língua, né? E essa situação de muitas vezes nós pecarmos por falarmos algo que não é da vontade de Deus, até para nós mesmos, né? Dizer que estamos velhos, dizer que estamos feios, dizer que não servimos mais para nada. Então, eu gostaria que você refletisse muito nisso que foi lido, porque isso faz parte de um processo de crescimento, um processo de melhora, um processo de aprendizagem. Então, para que a gente possa crescer cada vez mais, o que ele está nos ensinando aqui? Para que eu tenha uma vida de sucesso, a partir de hoje eu tenho que dizer as coisas certas, eu tenho que pensar para falar, né? Eu tenho que refletir o que eu vou dizer,
né? Então, as pessoas, elas normalmente se acostumam a falar coisas negativas, né? Não diz que os filhos são uma bênção, não diz que a casa é uma bênção, não diz que o marido é uma bênção. Então, que a partir de hoje, nós possamos realmente, em nome de Jesus, proferir da nossa boca palavras santas e palavras de poder, tá bom? Um beijo. Deus trabalha para nos transformar de dentro para fora. Quando o Espírito Santo purifica um coração, ele concede o domínio próprio para que essa pessoa possa falar palavras que agradem a Deus. Então, fale sempre sobre o bem, abençoe, seja cortês e gentil com todos, principalmente com você mesmo. Deus te abençoe.